Olá, sejam bem-vindos ao programa Vitalidade aqui pela TV Câmara NH. Você sabia que o mês de agosto também é dedicado aos homens? A Lei Estadual número 14.044 de 2012 instituiu a segunda semana do mês como a Semana Estadual da Saúde do Homem. A política estadual de atenção integral à saúde do homem foi implementada a partir de resolução de 2014, com enfoque na população masculina com idade entre 18 a 59 anos. O objetivo é ampliar ações e o acesso aos serviços de saúde, principalmente da atenção básica. Para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos hoje o endocrinologista Matheus Augusto dos Reis. Ele é doutorando em endocrinologia na URGS e professor de medicina na Universidade Fevale. Matheus, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo hoje do programa Vitalidade, falando sobre, então, a saúde do homem, a saúde integral do homem. Exatamente, eu agradeço muito a vocês o convite e é um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto tão importante. Nós temos aqui na Câmara um calendário pró-saúde em que discutimos em diversas ações os meses coloridos, né? E a saúde do homem, ela está no mês de agosto. Quais são as questões mais importantes que você acredita que devem ser trazidas para a sociedade debater e se conscientizar em relação à saúde do sexo masculino? A saúde do sexo masculino ela acaba sendo um enigma ainda para muitos homens, né? Porque tradicionalmente tem aquela ideia de que o homem, indo em busca de saúde, ele seria frágil, né? Então, isso historicamente, os homens procuram menos o serviço de saúde do que as mulheres, né? E as estatísticas, elas mostram que nos últimos anos a gente teve um aumento dessa procura, né? Pela saúde, pela prevenção, né? Mas ainda continua atrás do grupo feminino. Então, acho que esse mês ele vem de encontro ao objetivo, né, da gente trazer os homens e trazer a eles a lembrança, né, deles procurarem os serviços de saúde, tanto para a prevenção, né, quanto também para o tratamento de doenças, porque às vezes eles chegam muito tarde já, né, com alguns diagnósticos que poderiam ter sido antecipados a depender dos fatores de risco que eles apresentam e permitindo que eles tivessem um acesso e um tratamento adequado a essas comorbidades, né? E claro, entre elas a gente cita as mais prevalentes, né? Que é tanto a obesidade quanto a hipertensão, o diabetes, que são doenças crônicas muito prevalentes na nossa sociedade, né? Assim como também o cuidado em relação à próstata, né? Que é o rastreio que é feito no homem, mas basicamente são essas doenças crônicas que aumentam o risco cardiovascular, que é justamente isso que a gente teria que estar olhando e tentando prevenir nesse grupo de pacientes. Você é endocrinologista, né? As procuras no consultório, elas são relacionadas à saúde ou também vem toda a questão da estética, né? Porque a questão da obesidade, por exemplo, de se manter em forma, a questão dos cuidados com o corpo, também passa pela questão da aparência, né? Com certeza. Então, os homens procuram mais, por quais motivos? A gente tem os dois grupos, na realidade, né? A gente tem o endócrino, mais ou menos, é uma especialidade que acaba lidando tanto com a prevenção quanto com o tratamento. Então, sim, do ponto de vista tratamento, a gente tem uma grande prevalência de obesidade, depois diabetes, né? E a gente também tem a procura em relação à reposição hormonal, porque a gente tem alguns homens que vão desenvolver a andropausa, que seria a semelhança da menopausa nas mulheres, a gente também tem andropausa nos homens, né? Mas, obviamente, nos últimos anos a gente vem tendo um aumento e uma procura muito grande em relação à estética, né? E dentro desse contexto aqui a gente desvia um pouco esse foco, porque muitas vezes a gente procura prevenir, e prevenir a gente pensa em saúde, né? Mas a gente também tem o desvio para o uso de substâncias, entre eles os anabolizantes, né? Que acabam tendo um principal enfoque à estética, mas que nem sempre fazem bem, né? E na realidade eles não fazem muito bem ao organismo. Então a gente tem essa procura de ambas as partes, né? Tanto os homens tentando de forma saudável controlar o peso, mas também temos o aumento, né, da procura de pacientes tentando o uso aí de substâncias para ganho de massa muscular e chegar àquele perfil estético padrão, né, que muitos procuram aquele perfil da academia, né? Falando um pouquinho em relação aos anabolizantes, então, qual a diferença do uso dessas substâncias para o uso de suplementação, por exemplo?
Isso os anabolizantes, na realidade, eles são muitas vezes o hormônio ou a própria testosterona ou outras substâncias precursoras da testosterona que eles auxiliam no desenvolvimento da massa muscular. Isso, indubitavelmente, aquelas pessoas que usam os anabolizantes vão ter um resultado superior na academia e muito mais rápido, né? Só que isso vem junto com alguns efeitos colaterais e até mesmo riscos, né? A gente já tem alguns estudos, vários estudos, na realidade, que mostram vários acometimentos em diversos sistemas do corpo, que vão desde o cérebro, em que a gente tem um aumento do risco de suicídio ou até mesmo de violência à mulher naqueles usuários de anabolizantes, né? Passando pelo coração, a gente tem aumento do risco cardiovascular, né? Aumento do risco de trombose nos usuários também, e muitas vezes o endocrinologista ele já acaba recebendo os usuários, né, já vindo com efeitos colaterais. Entre eles, a gente pode ter o desenvolvimento de ginecomastia, que é o aumento do volume mamário nos homens, porque o excesso de testosterona se transforma em estradiol, que é o hormônio feminino, e isso pode estimular o desenvolvimento de mamas nos homens. E outra coisa que a gente também vê muito comumente são os homens buscando atendimento na época em que eles querem engravidar, né? O casal está pretendendo engravidar, só que o uso de anabolizante, ele acaba diminuindo a produção de espermatozoides e em alguns casos até levando o homem à infertilidade. Então, a gente acaba vendo essas consequências muito importantes do uso do anabolizante, né? Isso seria anabolizante mais do ponto de vista hormonal, né? E como tu perguntaste daí em relação aos suplementos, né? Os suplementos, o objetivo do suplemento é justamente a gente repor aquilo que a gente não consegue de via alimentar, porque muitos nutrientes e a própria proteína a gente consegue de forma alimentar, mas se com os alimentos a gente não atinge, né, a necessidade diária, a gente pode abrir mão de suplementos. Então, existem alguns suplementos que mostram evidência científica que ajudam no ganho de massa muscular, entre eles o whey protein, né, porque aquele paciente que na sua dieta diária não consegue adquirir a proteína necessária, bom, ele pode vir talvez a fazer uso do whey. Então, a gente tem alguns outros suplementos que também têm alguma evidência que poderiam auxiliar no ganho de massa muscular, mas dessa forma saudável e não do ponto de vista hormonal. E os anabolizantes, eles trazem, então, um desequilíbrio para o corpo? Exatamente, eles acabam trazendo um desequilíbrio, né? E aqui entra como reposição hormonal. A gente só tem que repor hormônios naquelas pessoas que de fato têm deficiência, porque a partir do momento que o indivíduo se injeta um hormônio, ele deixa de produzir o seu próprio hormônio durante o período do uso. E depois, quando ele para de usar esse hormônio externo, o anabolizante, o corpo tem que entender que houve uma queda, de novo, do hormônio e ele tem que voltar a produzir novamente o hormônio. Mas, em alguns casos, existem pacientes que não voltam a produzir novamente o seu hormônio e tem como efeito colateral daí a necessidade de ficar repondo para o resto da vida o hormônio masculino. Então, quando a pessoa para de tomar, os efeitos também, até em questões de estética que ele tinha alcançado, é muito mais fácil de ser perdido, por exemplo, do que quem faz uma malha saudavelmente ou faz o uso, então, dos suplementos. Exatamente. Na realidade, muitas vezes... ilusão. É uma ilusão. A gente tem um resultado mais rápido, temos, né? Muitas vezes não é algo saudável, porque também, às vezes, os pacientes usam anabolizante, mas não controlam a alimentação, então eles ganham, às vezes, muito peso de forma não saudável, né? Porque o anabolizante também leva ao ganho de peso, então tem que ter uma alimentação equilibrada. E muitos dos efeitos que eles obtêm com o uso se perde após o uso e muitas vezes eles acabam tendo que fazer o uso crônico, né? Mas que vai trazer mais prejuízo ainda à saúde. Isso é uma realidade só dos jovens ou você nota que cada vez mais, por exemplo, as pessoas de 40, 50 anos, porque a expectativa de vida aumentou bastante, Exatamente. né? As pessoas estão chegando a 40, 50, 60 anos de uma forma bem diferente, tanto física quanto emocionalmente, do que no passado, né? Você acha que as pessoas mais velhas também, elas estão aderindo? Sim, infelizmente é o que a gente vem recebendo também, né? Porque eu sempre falo... Sempre pensa que é jovens, né, que faz uso disso. E um dos grandes culpados, infelizmente, estão nas próprias academias, né? Porque muitas vezes a gente tem os próprios professores de educação física sendo usuários e eles acabam estimulando
né, o consumo de anabolizantes nos seus próprios alunos para chegar naquele corpo que eles têm também. Então, eles acabam sendo um exemplo, mas um exemplo ruim. E às vezes as pessoas procuram a academia do ponto de vista saúde e muitas vezes acabam estimulando eles a irem para esse caminho que não vai ser tão saudável assim. Então, não quer dizer que a gente tem um corpo escultural, um corpo bonito, que a gente vai estar saudável, né? E isso é um grande problema nos dias atuais. Então, tanto os jovens quanto mesmo os idosos. Idosos às vezes é um pouco mais difícil, mas assim, 40, 50 anos a gente vê pacientes de 40, 50 anos fazendo uso de anabolizante. E, claro, a gente sabe que com a idade a gente vai aumentando os nossos fatores de risco cardiovascular, então eles estão se expondo a um risco maior ainda do que os jovens, mas que também, na teoria, não deveriam estar fazendo uso desse tipo de medicação. Você falou na questão de ser magro. Nem sempre estar magro é sinal de estar saudável. Algumas pessoas que são magras, às vezes apresentam colesterol elevado, triglicerídeos, glicose. Até mesmo glicose, né? Exatamente. Então, só mesmo um check-up para garantir o estilo de vida que a pessoa leva, porque às vezes também faz parte do biotipo dela não engordar tanto quanto outra pessoa de repente. Exatamente, né? Aqui a gente tem o biotipo, tem pessoas que têm uma predisposição genética familiar a terem a elevação do peso, né? Mas não, e tem pessoas que têm a predisposição a serem pessoas magras, né? Mas, de fato, como tu falaste, não tem a ver necessariamente a pessoa magra e a pessoa saudável, porque a gente tem outros fatores de risco, né? Geralmente essas doenças metabólicas que envolvem diabetes, o colesterol aumentado, eles são doenças multifatoriais, então são várias causas que levam aos fatores de risco, que a gente tem desde a idade, porque isoladamente o envelhecimento ele pode levar ao aumento dos níveis de glicose, mesmo naquela pessoa que não tenha predisposição genética, ou seja, uma pessoa que faça academia regularmente, né? Assim como o meio que a pessoa vive e aquilo que ela consome. Então, ela pode ser uma pessoa que tem um metabolismo acelerado, que tem uma boa queima calórica, né? Mas ela pode estar tomando muito refrigerante, pode estar consumindo muito carboidrato, muita gordura, né? E mesmo assim, ela está aí desenvolvendo essas doenças metabólicas. Fora, claro, a parte genética, que a gente pode ter um indivíduo magro, mas que ele tenha uma propensão genética, né, familiar a desenvolver diabetes, desenvolver aumento dos níveis de colesterol, e assim mesmo ele pode, mesmo sendo magro, desenvolver essas doenças aí. A gente sabe que a obesidade é um problema mundial, né? Como que estão os homens brasileiros em relação a esse tema? Os homens brasileiros seguem as estatísticas, né, do mundo inteiro. A gente vem tendo um crescente aumento da obesidade nos últimos anos, né? E isso se deve muito ao sedentarismo, né? E também aos hábitos alimentares que a gente foi adquirindo. Hoje em dia a gente tem um acesso muito grande a comidas com alto valor energético, então são comidas muito calóricas, né? E muitos doces, e a gente também tem os distúrbios psicológicos que vieram associados agora ainda mais com a pandemia, e aí já trazendo o tema pandemia, agravando né, todo esse contexto e a própria ansiedade e os anseios da vida moderna que levam muitas vezes as pessoas a descontarem em comida, e o seu maior prazer do dia ser a comida, e fazendo esse vínculo emocional aí com a comida, né? Então a gente tem tanto o ponto de vista alimentar quanto o sedentarismo e a história genética, né, contribuindo para o aumento da obesidade tanto em homens quanto mulheres no mundo inteiro, e os homens seguem esse mesmo caminho. Em conversa no início da pandemia com uma doutora também, endocrinologista, a doutora Bruna Verdugas, se não me falha a pronúncia, nós conversamos sobre a ingestão de álcool durante a pandemia. Também sim. É um problema? Afeta mais os homens que as mulheres, ou as mulheres já estão bebendo como os homens, por exemplo? A gente tem o mesmo impacto, né? Na realidade, a gente vê os homens uma prevalência maior, sim, de alcoolismo, né? Mas as mulheres, durante a pandemia, também aumentaram o consumo. Muitas vezes as pessoas criaram o hábito, né, de tomar uma taça de vinho à noite. Isso é muito comum nos pacientes, assim. Olha, eu não sei estatísticas de verdade, assim, mas olhando de prática, assim, olha, eu te diria que talvez metade dos pacientes que eu atendo hoje em dia adquiriram esse hábito de beber durante
a pandemia, né? E começa com uma taça de vinho, e a gente sabe que o vinho ajuda um pouco a relaxar, e aquilo, as pessoas estão mais tensas e acabam decretando, né, aí os seus sintomas, às vezes, psíquicos também, né, a alimentação, e passam a beber bebidas alcoólicas, e com isso fazem esse vínculo com a bebida alcoólica. Aumentou, sim, muito o consumo durante a pandemia, né, e principalmente de vinho, a gente vê que foi um consumo aumentado. Mesmo o vinho, que fala-se que traz tantos benefícios para a saúde, se for numa quantidade elevada, além de trazer uma caloria grande junto, né, também pode trazer problemas de saúde. Exatamente, às vezes a gente não tem ideia, né, as pessoas chegam reclamando do peso, e a gente vai avaliar a dieta, e elas têm até uma dieta adequada, né. Foge muitas vezes a dieta no final de semana, e eu sempre falo, o final de semana ele acaba compensando a semana. E aí entra o mesmo em relação à bebida, né? Porque se a gente for pegar uma latinha de cerveja ou for pegar um cálice de vinho, às vezes ele é tão calórico quanto a gente comer um pãozinho, né? E se a pessoa bebe uma garrafa de vinho só aos finais de semana, equivale a ela estar comendo um pão, talvez, né? Um pão francês todos os dias durante uma semana. Então, sim, tem também um grande impacto em relação ao peso relacionado à bebida. Falando sobre a saúde do homem na questão da obesidade, a gordura abdominal, é verdadeiro que ela impacta mais seriamente na saúde masculina? Assim, o que acontece é que geneticamente o homem tem mais predisposição de acúmulo de gordura abdominal, né? E nas mulheres a gente tem uma predisposição maior de acúmulo em região de nádegas, né? Mas não impede, a gente tem algumas mulheres que também têm acúmulo de gordura visceral abdominal, tá? Mas essa gordura que é mais prevalente nos homens, sim, ela é a gordura que vai acabar aumentando o risco das outras doenças metabólicas, entre elas a própria diabetes, o colesterol elevado, a hipertensão, né? Porque essa gordura ela é ruim e ela causa no organismo como se fosse uma inflamação, né? E isso gera uma resistência à insulina, que é uma dificuldade da insulina agir, e com isso leva a um desbalanço aí tanto do nível de glicose, quanto também podendo alterar o perfil do colesterol e levando a um grau de dislipidemia, que seria essa alteração nos níveis de colesterol. No início do programa você falou sobre a questão da andropausa, que seria a menopausa feminina, né? Isso. No caso das mulheres é amplamente falado sobre isso, o que é, as reações que temos no corpo, mas traz esse tema para nós, Dr. Matheus, porque eu acredito que ainda tem um pouco de desinformação acerca desse tema, falando um pouquinho o que é, se todos os homens são atingidos, a partir de qual idade, se tem um tratamento necessário que deva ser feito, se depende do histórico de cada paciente. Claro. Então, vou pedir para o senhor abordar mais esse Claro, assunto. A andropausa, o que acontece na realidade, né? O homem, a partir dos 40 anos, ele passa a ter uma redução dos seus níveis de testosterona. Em torno de 0,4% a 1% ao ano, vai caindo os níveis de testosterona do homem, né? E nem todos eles vão passar pela andropausa, né? Porque, pelo contrário, a mulher cessa a menstruação dela, então todas passam pela menopausa, algumas delas de forma mais sintomática, outras nem tanto, né? Tendo os famosos calorões, né? No homem, em torno de 6 a 10% dos homens vão desenvolver a andropausa, né, que é justamente essa queda dos níveis de testosterona que vai acontecendo progressivamente, mas em alguns homens esse impacto é maior. E é claro que a queda dos níveis de testosterona, ela também não só tem, né, o perfil genético, aquela predisposição dele de vir à queda, mas também todo o histórico e bagagem que o homem traz consigo dos seus cuidados, porque a gente sabe que o diabetes ele leva a uma redução dos níveis de testosterona, a obesidade leva a uma redução dos níveis de testosterona, o sedentarismo leva a uma redução dos níveis de testosterona, né? Outra coisa que atua bastante na testosterona é o dormir, então aqueles homens que conseguem dormir bem, em torno de 8 horas, né? De 6 a 8 horas, claro, isso depende da necessidade fisiológica de cada pessoa, mas isso contribui, né, para manter os níveis de testosterona um pouco mais elevados. E daí naqueles homens
em que a gente tiver a presença de sintomas, né, que pode ser desde alguma queixa do ponto de vista sexual, né, envolvido, disfunção erétil, e dentro desse contexto, né, associado a outros sintomas, cansaço, muito importante, né, que pode vir a acontecer. Daí sim, esses pacientes sintomáticos, a gente dosa testosterona, os níveis de testosterona, a gente repete novamente, porque a testosterona é um exame muito variável, então não é uma única dosagem que vai nos dar o diagnóstico. Então, 2 exames de testosterona vindo baixos, né, a gente acaba avaliando a necessidade de reposição daí hormonal para o homem, né, e se faz então a reposição hormonal com a testosterona, que é o próprio hormônio que o homem produziria, mas nesse caso, como ele não está produzindo adequadamente, a gente acaba repondo esse hormônio. Você falou também em relação à Covid, né? Os homens que passaram por essa situação, né, que foram infectados então pela Covid-19, desenvolveram a Covid, eles costumam apresentar algum tipo de dor ou de problema em algum órgão específico que acabam recorrendo à sua ajuda? E se depois disso eles precisam ter um cuidado maior, então, com a sua saúde? Sim. A Covid ela impacta muito na saúde das pessoas, né? Então, como a gente tem pacientes que tiveram sintomas leves e um quadro sintomatológico bem tranquilo, né? A gente tem aquelas pessoas que tiveram um acometimento maior, até com internação na UTI, né? E que tiveram grandes sequelas, daí em todos os sistemas. A gente pode ter desde o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto, trombose, né? Isso na própria internação. Do ponto de vista endocrinológico, o que a gente vê bastante é uma descompensação do diabetes, tá? Então, pacientes que já eram previamente diabéticos ou que eram pacientes pré-diabéticos e desenvolveram a infecção, têm uma piora dos seus controles e essa piora ela segue nos meses após a infecção, tá? E também nós pegamos alguns casos de pacientes com doença tireoidiana, que já tinham doença tireoidiana previamente ou que desenvolveram, né, porque a doença tireoidiana ela tem um potencial genético e pode ter fatores desencadeantes, então a própria doença viral ela pode vir a abrir o quadro da doença, então são duas coisas mais prevalentes, mas mais do próprio diabetes em si, né. E o que a gente viu agora com a pandemia foi a preocupação com o próprio peso, né? Porque o peso e o diabetes, eles são fatores de risco para a COVID e são fatores de risco para agravamento da COVID, né? Então, eu acho que a maior mensagem que a gente tem que tirar dessa pandemia, na realidade, é a gente reforçar os hábitos de vida saudável com a população, porque acho que ela veio para nos mostrar mais uma vez isso, né? Que o aumento de peso, ele não é só estético, né? E aqui a gente não fala de um peso escultural, não, a gente fala de um peso compatível com uma qualidade e uma saúde adequada, né? Então, acho que é muito importante esses pacientes que já tiveram, mesmo quem não teve e tem essas comorbidades, né, se preocupar, então, com o peso, né? E quando a gente fala em peso, muitas vezes a gente pensa, nossa, a pessoa tem que emagrecer para voltar para um peso normal, um peso ideal que ela deveria ter. Não, né? O que a gente sabe com os estudos é que perder em torno de 5 a 10% do peso máximo que se tem. Então, se hoje o paciente está com 90 quilos e ele conseguir perder de 4,5 kg a 9 quilos e ele tem diabetes, ou ele tem hipertensão, ou ele já tem uma dislipidemia, aumento do nível de colesterol, né? Essa redução de peso de 5 a 10% já vai permitir com que ele melhore os níveis de colesterol, melhore os níveis de diabetes, reduza o seu risco, inclusive, de complicação para a COVID. Então, eu acho que a COVID nos trouxe essa lembrança, porque a obesidade, às vezes, ela é deixada num segundo plano, não se preocupa tanto com ela do ponto de vista saúde. Muitas vezes é o estético que importa, e acho que essa pandemia veio nos mostrar isso também e que perdas não tão grandes, tão expressivas de peso, já levam a uma melhora de vários parâmetros aí. Acompanho as suas redes sociais, né, Instagram, e vejo muitas dicas, né? Então, gostaria que você deixasse aqui a quem está assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, pelo nosso canal do YouTube, né? Algumas dicas de repente, coisas simples que podemos incorporar ao nosso dia a dia, né? Especialmente aos homens, já que é o mês dele, né? O enfoque, né? Falando para ter uma melhor qualidade de vida e também
tratando a saúde de forma integral, né? A mente, que é muito importante, Claro. como você falou no início, né? E também o corpo. Sim, eu acho que aqui é muitas vezes o feijão com arroz, a gente tem que fazer o básico, né? Às vezes a gente se preocupa com coisas muito especializadas e a gente se esquece de voltar para o básico, né? Então, eu acho que do ponto de vista mente, a gente tem que ter um hobby, né? Que hoje em dia a gente fica muito ligado ao celular, né? A gente Especialmente fica muito... com o home office agora. Exatamente, né? As crianças que antes a gente tentava tirar da tela também ficam muito ligadas, né? E as pessoas passam até a hora de dormir mexendo na tela, né? Então, acho que é muito importante a gente voltar primeiro para a nossa saúde mental, né? E muito da nossa saúde mental ela também passa pela atividade física, né? Mas, em primeiro foco, em relação à saúde mental, ter um hobby, fazer alguma atividade física regular, né? Que a gente sabe que a atividade física regular, ela diminui os níveis de estresse, diminui os níveis de ansiedade, ela ajuda esses indivíduos a dormir melhor e, consequentemente, dormindo melhor, eles vão ter uns níveis de testosterona melhor, não vão ficar tão ansiosos, vão comer menos, né? Então, eu acho que a atividade física ou algum outro hobby, mas a atividade física sempre presente, né? No mínimo 150 a 180 minutos por semana de atividade física, né? Mas um hobby, nem que seja uma leitura, nem que seja ver filme, nem que seja desligar um pouco das telas, isso é muito importante, né? A segunda coisa é em relação ao sono que a gente comentava, né? Porque as pessoas também tiveram uma piora do sono durante a pandemia, né? Então, tentar se desligar das telas umas 2 horas antes da hora de dormir, né? Criar um mecanismo, nem que seja ler um livro físico mesmo, um jornal, uma revista, né? Para ser um indutor do sono, já diminuir um pouco a luminosidade da casa também, antes de deitar, em torno de uma meia hora antes, né? Não praticar atividades físicas, o idealmente seria praticar atividades físicas 3 a 4 horas antes do sono, né? Naquelas pessoas que têm dificuldade para dormir, tentar beber o último café do dia 6 horas antes de dormir. Então, eu acho que o segundo ponto muito importante é o sono, né? O que acontece com o nosso corpo, assim, que uma boa noite de sono, né, reflete tanto na nossa saúde? É que se a gente não dorme bem, a gente não fica descansado, a gente aumenta os nossos níveis de cortisol, que é até o próprio hormônio do estresse, né? E com isso a gente acaba ficando mais ansioso, mais estressado, a gente desconta mais na comida, né? A gente diminui nossa atenção nas atividades que a gente está desempenhando, né? E a gente acaba reduzindo os hormônios, inclusive a própria testosterona, que é o hormônio que auxilia aí no homem. Então, a gente tem um grande impacto dentro desse contexto. Mas, retomando, você ia falar da terceira... Isso, falou da terceira, falou do mental, falou da importância do sono. Do sono, já tinha frisado a importância da atividade física, que ela ajuda tanto no mental quanto no sono, né? E por último, é óbvio, os hábitos alimentares, né? Porque hoje em dia a gente procura muito, e eu noto os pacientes procurando os médicos e até mesmo os nutricionistas, né? Querendo suplementar inúmeras vitaminas e vários medicamentos e compostos. E a gente consegue muito disso pela nossa comida, né? Tendo uma dieta equilibrada, rica em frutas, em verduras, né? Em gorduras boas, né? Oleaginosas, daí castanha, nozes, né? E sempre procurar desembrulhar menos e descascar mais, né? Então, diminuir aquele fast food, aquela comida rápida, né? Porque isso tem um grande impacto na saúde da pessoa, né? E também diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, refrigerante, né? E como quinto ponto a gente ainda traz, eu acho, claro, que aqui a gente falando, né, da saúde mental, e eu acho que uma coisa que eu não citei, ter boas relações, né, tanto boas relações com amigos e familiares, isso é muito importante da saúde mental, mas acho que um quinto ponto muito importante ainda, que já se tem trabalhado bastante, se tem até o mês de prevenção para isso, é o tabagismo, né, o tabagismo eu acho que é um ponto muito importante, né, que ainda tem que ser frisado, porque ele aumenta muito o risco cardiovascular, diminui qualidade de vida a longo prazo, e esse enfoque é muito importante. Então, naqueles homens que fumam, e a gente tem uma prevalência ainda substancial de homens que fumam, e principalmente na região sul e no Rio Grande do Sul em si, também é algo que tem que ser frisado e é importante tentar essa cessação aí do fumo.
falando um pouquinho, já nos encaminhando para o final do nosso programa, né? Nós falamos dos jovens bastante, falamos para os homens que entram na andropausa, né? Alguma dica mais você gostaria de deixar, então, para a nossa terceira idade? Para a terceira idade, é importante também a atividade física, porque o que acontece com o nosso envelhecimento, né? A gente vai perdendo massa muscular. E um dos grandes impactos na terceira idade é a perda de mobilidade. A perda de mobilidade que leva à queda, à fratura, e muitas vezes esse evento, ele às vezes acaba sendo o próprio evento final de vida da pessoa, porque a pessoa acaba quebrando o quadril, acaba quebrando o fêmur, né? Se vê internada no hospital e lá adquire outras complicações da própria internação e da cirurgia em si, né? E acaba sendo um grande risco para essa população. Então, a atividade física ela acaba mais uma vez entrando como um fator muito importante na terceira idade, né? E não só a atividade física, mas também o controle alimentar, com uma dieta equilibrada, né? Tentando prevenir a perda de massa muscular, que é o que a gente chama de sarcopenia. A perda de massa muscular ela tem um impacto muito grande e ela acaba levando à perda de mobilidade e da qualidade de vida nesses pacientes. Então, aí mais uma vez, né, a gente frisando e chovendo no molhado, né, mas falando da importância da atividade física orientada, claro, nesse grupo, né, porque é um grupo específico que tem que ter um olhar do educador físico capacitado, que acompanhe mesmo os movimentos e o exercício dessa população, né, mais idosa, mas que traz um grande benefício. Matheus, quer deixar uma mensagem final, então, para toda a família, né? Mas especialmente aos homens, então? Ah, sim. Então, agora diretamente aos homens, né? Eu acho que tudo que a gente falou aqui no programa é bastante importante, né? E sempre pensando que a gente é o que a gente come e a gente é o que a gente faz de atividade física. Então, vamos olhar mais para a nossa alimentação, né? Mais para a atividade física do que ficar muitas vezes tentando suplementar outros componentes aí que a gente consegue adquirir de forma saudável na nossa própria alimentação. Matheus, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Vitalidade, trazendo tantos esclarecimentos sobre a saúde integral do homem. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Chegamos ao fim de mais um programa Vitalidade. Nosso assunto de hoje foi a saúde integral do homem. Para isso, conversamos com o endocrinologista doutorando na URGS e também professor de medicina aqui da Universidade Fevale, Matheus Augusto dos Reis. O programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e também está disponível no YouTube da emissora. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.